Lucas 5, a partir do verso 1, irmãos, ao verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos. A palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento e transformação. Ó Deus, é isso que buscamos, meu Deus, a tua bênção, o teu cuidado sobre nós, Deus, que se manifesta, meu Deus, mais do que por qualquer outro meio, Senhor, quando o Senhor nos permite ouvir a tua voz, Senhor, e ela opera poderosamente, Pai, em nossos corações, nos transformando, Deus, nos fazendo abandonar os nossos pecados, Pai, nos conduzindo a uma vida mais santa, Deus, mais comprometida com o Senhor, meu Deus, e que o nosso coração possa cada vez mais, meu Deus, se desprender desse mundo, meu Pai, e estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, meu Deus, como o nosso tudo, Pai, que ele possa ser tudo para nós, Deus, e a tua palavra nos conduza a esse verdadeiro relacionamento com o Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai mostrar que existem graus de relacionamento que nós podemos ter com o Senhor Jesus, com Deus de modo geral. A gente pode não ter ouvido falar, né? Sermos uma pessoa que está completamente alheia à mensagem do Evangelho. Né? A pessoa pode não ter nascido em uma cultura que faz com que ela esteja completamente distraída sobre todas as coisas a respeito de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. A pessoa pode já ter ouvido falar alguma coisa a respeito de Deus, mas não ter tido muito interesse. A pessoa já pode ter ouvido também falar alguma coisa a respeito de Jesus e tem um certo nível de interesse em Jesus. Né? Existem pessoas que não são crentes, mas não têm nada contra os cristãos. Pelo contrário, às vezes até frequentam a igreja, às vezes até contribuem na igreja de alguma forma. E existem pessoas, irmãos, que elas estão um pouco mais comprometidas com o Senhor, que elas se dizem de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não passaram por uma transformação verdadeira, que ainda não entenderam o significado do Evangelho na sua vida. E existem aqueles que, de fato, irmãos, têm o seu coração diante da presença de Deus e foram transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Veja, o nosso texto vem falar um pouco a respeito desses graus de relacionamento que nós podemos ter com o Senhor Jesus. A gente vê, irmãos, que nós estamos no capítulo 5 aqui do Evangelho de Lucas e Jesus ele já começou o seu ministério. Né? Nós já vimos desde o capítulo passado o ministério de Jesus se iniciando após o seu batismo e após a tentação que Jesus sofreu por parte de Satanás no deserto. A gente vê que Jesus ele é apresentado, então, irmãos, como aquele que está pronto para iniciar a sua missão de salvação para todos os povos. Ele foi apresentado como o segundo Adão, como aquele que vem para representar não apenas os judeus, mas toda a humanidade diante de Deus num relacionamento verdadeiro. A gente vê que nós escutamos o primeiro sermão de Jesus, ele falando que ele é tudo para nós, que ele é tudo que nós precisamos, que ele é aquele que veio cumprir a palavra de Deus de modo perfeito. Mas a gente também vê Jesus sendo rejeitado após uma admiração inicial.
né? Isso que nós vemos quando Jesus ele prega ali diante das suas pessoas, dos conhecidos dele, no capítulo passado. Né? Jesus ele prega para aqueles que conheciam ele desde menino, desde criança, e eles, por mais que se admirem daquilo que Jesus fala, rapidamente eles abandonam a admiração e começam a desprezar ou menosprezar o evangelho do Senhor Jesus. Mas a gente viu também que as multidões, irmãos, elas ouviam Jesus e ouviam de bom grado. Jesus ele foi pregar também em Cafarnaum e em várias outras cidades, e a gente vê que ele é bem recebido. Na verdade, irmãos, o evangelho de Lucas, ele é um evangelho que ele não trata as multidões de modo qualquer. A gente sabe que um dos objetivos desse evangelho é mostrar que Jesus ele veio trazer salvação para todo mundo. Então, quando ele vai falar das multidões, Lucas, ele não vem para falar do aspecto negativo de pessoas muitas que estão atrás de Jesus por motivos ruins. Pelo contrário, nós vimos no texto passado, Lucas ele falando que as multidões eles insistiam e pediam para Jesus insistentemente para que ele permanecesse com eles. E a gente vê mais uma vez as multidões sendo citadas aqui por Lucas e não de um modo negativo. Vejam que no versículo 1 vai dizer que as multidões estavam apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ele está falando aqui de pessoas realmente interessadas no evangelho. Ele não está falando aqui de pessoas que querem só a cura, que querem só o milagre, que querem que alguma necessidade específica de sua vida seja suprida pela palavra de Deus. Não, eles estão querendo Jesus por aquilo que ele veio de fato nos dar, que é pregar a palavra. Se nós lembrarmos, no sermão passado, nós terminamos justamente com Jesus dizendo, olha, eu vou para outras cidades, porque eu vim não foi para estar curando, não foi para estar expulsando o demônio apenas, eu vim para poder pregar o evangelho. E a gente vê que Jesus está sendo bem recebido aqui pelas multidões. Nesse caso, as multidões estão sendo atraídas por Jesus para ouvir o evangelho que ele veio pregar. Na verdade, quando Lucas ele vai falar mal das multidões, né, que é o momento em que as multidões no final do evangelho vão dizer que querem que Barrabás seja solto ao invés de Jesus, ele vai usar inclusive outra palavra, porque sempre que ele usa essa palavra aqui para falar a respeito das multidões, dos povos que seguiam a Cristo, é para mostrar que eram realmente pessoas interessadas no evangelho. Então aquelas pessoas estavam ali à volta de Jesus, ao redor de Jesus, é como se estivessem apertando ele, literalmente, né, a palavra que é usada aqui, Jesus ele está ficando comprimido. Então Jesus ele tem uma ideia, né, ele estava ali perto do Mar da Galileia, né, que na Bíblia também é chamado de Mar de Tiberíades ou de Lago de Genezaré, como é aqui no nosso texto é falado, que na verdade era de fato era um lago, mas ele era um pouco maior, né, era o maior lago que tinha nessa região, então eles chamavam às vezes de mar por conta disso. Então qual foi a ideia que Jesus ele teve, irmãos? Você está em terra, ao redor de pessoas, você começa a falar, né, não tinha microfone naquela época, então as pessoas elas servem como uma parede e impede que a voz de Jesus ela se propague de um modo melhor. Então as pessoas que estavam lá atrás já não iam conseguir mais ouvir Jesus pregando por conta que tinha muita gente apertando, né? O ar que ia propagar a voz de Jesus estava abafado ali. Então o que é que Jesus faz, irmãos? Pelo dia, no lago de Genezaré, o vento ele vinha do mar para a terra. Então o que foi que Jesus fez? Ele entrou num barco e ele foi para dentro do mar, ficou ali na beira do mar, onde o vento ia ajudar a voz de Jesus a se propagar mais e mais pessoas iam poder ouvir a voz do Senhor Jesus. A imagem aqui é um pouco diferente daquilo que nós geralmente imaginamos. Não era um barquinho pequeno, irmãos, que Jesus ele entrou ali no barco e ficou num barco pequeno. Era uma embarcação um pouco maior, né? Tanto é que diz que ele pediu para que eles usassem aquela embarcação, colocassem de volta no mar, para que Jesus ele pudesse pregar. Né? É isso que é dito no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Aqui, irmãos, não apenas Pedro, né, mas um barco com Jesus dentro, ia precisar pelo menos uns 4 ou mais homens, dependendo do tamanho daquela embarcação, para poder voltar aquela embarcação para o mar. E a gente vê aqui que destoa um pouco daquilo que a gente tem ouvido a respeito das multidões, aquilo que é falado a respeito dos próprios discípulos de Jesus. Porque se por um lado as multidões estão interessadas em ouvir o evangelho do Senhor Jesus, a gente vê que é falado a respeito desses pescadores, que nós sabemos que são os principais discípulos aqui de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, e a gente vê que eles, na verdade, estão destoando das multidões. Enquanto as multidões estão ali apertando Jesus para ouvir a mensagem do evangelho, a gente vê esses discípulos aqui, que inclusive já conheciam o Senhor Jesus, porque no texto passado é dito que Jesus ele curou a sogra de Pedro,
E também, se a gente for para o Evangelho de João, a gente vai ver que quando Jesus, antes dele ser batizado, né, João Batista havia indicado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os discípulos de Jesus, alguns deles foram lá, né, que eram discípulos de João, foram lá seguir Jesus, então já tinham conhecido Jesus. Então eles já conheciam Jesus, mas aqui eles estavam preocupados com outras coisas. Eles tinham passado a noite trabalhando, tinham passado a noite então no mar, pescando, e a gente vê que eles estão aqui provavelmente muito frustrados, irmãos, porque pescadores, não apenas pessoas que estão pescando ali para se distrair ou para se divertir, mas pessoas que viviam do trabalho da pesca. Você voltar sem nenhum peixe era algo muito frustrante, irmãos, porque muitas vezes esses homens eles não tinham o dinheiro necessário para gastar com essa despesa de fazer uma pescaria a noite toda. Geralmente eles tinham que pedir dinheiro emprestado e eles já contavam com os peixes que eles iriam pegar para poder pagar as dívidas, para poder dividir ali o lucro entre os seus sócios e aquelas pessoas que de alguma forma o ajudaram a pescar. Então esses homens estão muito frustrados. Eles estão lavando as redes. Quando você vai limpar a rede, quando ela está cheia de peixe, ou quando, depois que você fez uma pescaria, você chega vai lavar com boa vontade, porque você está feliz ali com o resultado do seu trabalho. Mas nesse caso aqui, esses homens estavam muito, mas muito frustrados, porque estavam tendo o trabalho ali de lavar, sendo que eles não conseguiram adquirir nada ali naquela pescaria. Então, veja que a frustração deles e a tristeza era tamanha, que eles conseguiram destoar de toda a multidão que estava ali para ouvir a voz do Senhor. E esses homens, esses pescadores, estavam em um local ali provavelmente um pouco separado, e eles tristes, preocupados com os seus problemas ali, ao invés de estarem ouvindo a voz de Jesus. E a gente vê então que Jesus então vai falar então para toda a multidão ali, através do barco de Simão. E veja, irmãos, que o foco aqui, de fato, não é a multidão, é como se a multidão estivesse bem, porque está ouvindo a palavra do Senhor e está se maravilhando, está ali querendo ouvir de fato o evangelho. Mas o foco do nosso texto é justamente nos discípulos do Senhor Jesus, principalmente em Pedro, que Jesus, veja que coisa interessante, irmãos, porque Jesus, é dito que tinha 2 barcos ali, mas ele pega o barco específico de Pedro. Ele faz com que Pedro tenha que fazer parte ali daquele momento. Pedro que estava distraído, que estava com outras preocupações, Jesus chama ele para que ele possa, então, de uma forma ou de outra, participar daquele momento. Veja, provavelmente Jesus ele não ficou no barco sozinho, alguém teve que entrar no barco junto com Jesus, como eu disse, era uma embarcação um pouco maior, irmãos. Jesus não estava ali se equilibrando no barco para poder pregar, era uma embarcação um pouco maior. Jesus estava ali sentado, pregando às multidões, e Pedro provavelmente dentro do barco, junto com Jesus, porque teve que afastar o barco um pouco da praia. Jesus então está pregando para as multidões. O versículo 3, irmãos, 4, perdão, vai dizer que Jesus então acabou de falar. Vejam que, como eu disse, o foco aqui não é nem nas multidões, nem na pregação de Jesus. Porque Lucas ele não faz questão nem de registrar o que Jesus ele pregou aqui nesse momento. E obviamente ele não faz questão de registrar porque ele já nos disse no capítulo passado o que é que Jesus pregava. E o que é que Jesus pregava? Ele pregava que ele era a solução para todos os nossos problemas. Ele veio para ser o nosso rei, o nosso profeta, o nosso sacerdote. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos salvar, ele veio para nos arrancar da escravidão que nós temos aqui nesse mundo e dos nossos inimigos, principalmente do nosso pecado. Então, Jesus, ele depois que termina de pregar, é dito que ele se dirigiu mais uma vez a Pedro. E o que ele fala para Pedro, irmãos, é um pouco inesperado. Jesus ele termina de pregar, então termina de se apontar como a solução para todos os problemas. Ele então se dirige ao pescador. Ele diz: Simão, faze-te ao largo. O que quer dizer isso, irmãos? Não é um português aqui um pouco arcaico. Está dizendo para Pedro, ele está dizendo: Pedro, afaste ainda mais o barco e vamos pescar. E ele diz: lançai as vossas redes para pescar. Jesus está dizendo: vamos para águas mais profundas. É interessante, irmãos, essa forma de Jesus falar, porque Pedro ele já tinha algum relacionamento com Jesus. A gente pode ver isso de modo claro pela cura da sua sogra, por Jesus chegar aqui e pedir a ele o barco para que pudesse ser usado no momento aqui da evangelização. Mas veja, Jesus diz: Pedro, nós precisamos ir para águas
mais profundas. Ele chama Pedro para passar por uma outra experiência aqui com o Senhor Jesus, que Pedro ainda não tinha passado. E é uma experiência, irmãos, que o Senhor Jesus nos chama também para passarmos junto com Ele. Com a experiência de nós confiarmos em Cristo em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Não apenas para nós ouvirmos Jesus nos ensinando a respeito da salvação eterna, mas de fato nós cremos no Evangelho, irmãos, que diz que Jesus Cristo ele é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Porque veja o que Jesus fala para Pedro, irmãos, é algo absurdo se a gente puder pensar. Um homem chegar para outro e tem que ser muito prepotente para fazer isso aqui que Jesus vai fazer com Pedro. Porque Pedro, irmãos, era pescador aqui provavelmente desde a sua infância. E geralmente as pessoas tinham a mesma profissão que o seu pai, que os seus antepassados. Então talvez aqui gerações da família de Pedro fossem pescadores. Então Pedro já pesca há muito tempo e com muita experiência, porque a sua família vem carregando por gerações sobre como a melhor forma de pescar. Pedro, ele provavelmente conhecia esse mar aqui como a palma da sua mão. E o que Jesus fala é completamente incomum, porque o que Jesus diz, irmãos, é para ele pegar a rede e lançar no mar. Mas essa palavra aqui que Jesus usa para falar a respeito da rede que Pedro deve lançar no mar, irmãos, não é qualquer rede. Né? Existiam aqui duas palavras, pelo menos, que é usado no Novo Testamento para falar a respeito de rede. E existe a rede que você joga na beira, né? Os discípulos eles geralmente pescavam aqui nesse mar da Galileia. Quando era de dia, você pesca assim mais próximo do raso e com uma rede menor, pequena. Só que durante a noite é que você vai para os lugares mais profundos e você vai com uma rede como se fosse aquela rede de arrasto, aquela rede maior, e você vai pescar ali naquele local. E o que é que Jesus disse para ele? Jesus não simplesmente manda ele pescar num local que ele passou a noite toda pescando e não conseguiu pegar nenhum peixe, mas Jesus está mandando ele fazer uma coisa que é o contrário à natureza, o contrário ao normal, aquilo que quem entende do assunto vai pedir para que seja feito. Ele diz, você pega a rede de lançar à noite e você vai lançar de dia. Essa rede era para pegar peixe à noite. Você passou a noite toda tentando pegar peixe ali do jeito certo, no local certo, na hora certa, e você não conseguiu. Jesus então diz agora, você vai pegar a rede, que era para você estar lançando à noite, que você lançou e não conseguiu nada, e eu estou dizendo que você vai lançar de dia, aí, no fundo. Veja, irmãos, que Jesus, ele muitas vezes vai fazer isso comigo e com você. Ele não vai pedir para que eu e você, a gente peque, a gente faça algo que seja errado, no sentido moralmente errado, a ponto de que eu e você, a gente tenha que pecar. Mas a fé no Senhor Jesus, irmãos, inclui a gente agir, muitas vezes, de um modo que é antinatural para o pensamento humano comum. Porque é exatamente isso que ele fez desde o Jardim do Éden. Deus ele mandou que a gente não comesse de um fruto que aparentemente era um fruto como qualquer outro. Qual seria o problema em a pessoa comer daquele fruto? Não teria nenhum problema em si, aquele fruto ali não tinha uma mágica, não tinha um veneno especial que causava a morte. Pelo contrário, o único motivo pelo qual o ser humano deveria não comer daquele fruto era porque Deus estava dizendo. Era para poder obedecer à voz do Senhor. E Jesus então faz a mesma coisa aqui com Pedro. Ele manda Pedro fazer algo que aparentemente não havia nenhum problema em Pedro fazer. Ou o contrário, né? Jesus está mandando Pedro fazer algo que aparentemente, humanamente falando, não havia necessidade alguma de Pedro fazer, ou não havia um porquê do Pedro fazer, e Pedro responde justamente dizendo isso, irmãos. Pedro responde no versículo 5, dizendo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A gente vê, irmãos, Pedro ele sendo respeitoso aqui com Jesus. Ele poderia ter dito assim, Senhor, mestre, ô Jesus, cada um no seu quadrado, né? O senhor entende aí de pregação, estou vendo a carpintaria, né? O senhor entende aí que é a profissão do seu pai, que você aprendeu. Pregar, a gente consegue ver que você entende disso. Mas na pescaria, Senhor, na pescaria eu que entendo. Mas não foi isso que Pedro falou. Irmãos, ele é respeitoso com Jesus, ele diz, mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Ele poderia encerrar a frase aqui. E aparentemente ele não ia estar dizendo nada demais, nada de errado. Não, Senhor, eu já fiz isso aí que o Senhor está mandando eu fazer. Isso aí que o Senhor está dizendo para eu fazer, eu já fiz. Mas Pedro, ele continua a sua resposta, ele diz, mas
sobre a tua palavra lançarei as redes. Alguns comentaristas aqui, irmãos, os comentaristas vão divergir aqui sobre o tom, né? O que é que Pedro está querendo dizer justamente aqui para Jesus exatamente, né? Se Pedro estava sendo irônico, dizendo, olha, eu vou lançar aqui porque tu está dizendo, mas tem nada a ver isso aí que você está me falando. Alguns vão dizer que esse seria mais ou menos o tom de Pedro. Outros vão dizer que Pedro aqui está com toda a confiança em Jesus, dizendo, Senhor, olha, porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer e eu tenho certeza que vai dar certo. Estava com plena fé, plena confiança. Mas pelo contexto aqui, irmãos, a melhor opção é a gente ficar no meio termo. Pedro nem está aqui zombando de Jesus, dizendo você não entende nada, mas vou fazer aqui só para lhe envergonhar, para mostrar que você não entende. E também não está dizendo eu tenho plena certeza de que vai dar certo porque o Senhor está falando. O que ele fala, irmãos, é como se ele estivesse olhando para Jesus, ele já tem alguma experiência com Jesus. Veja, Jesus ele cura enfermos. Jesus ele expulsa demônios. Jesus ele prega a palavra como ninguém. Será? Veja, o que é que ele tem a perder? Ele já gastou a noite toda e não conseguiu nada. O que é que ele tem a perder em ouvir, em confiar ao Senhor Jesus? Talvez seja isso que passou pela cabeça de Pedro, a dúvida. Será? E então ele lança as redes por causa da palavra de Jesus. Da mesma forma que o homem não deveria ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal por causa da palavra de Jesus que diz para ele não comer. Pedro, ele lança aqui a rede por causa da palavra de Jesus que ordenou que ele lançasse. E aí, irmãos, o inesperado acontece. Né? A Bíblia nos diz que isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E eu digo, o inesperado acontece, irmãos, mas será que é tão inesperado assim? Será que é tolice a gente confiar no Senhor Jesus para absolutamente tudo? Será que Jesus, irmãos, não foi ele que criou todos os peixes? Não foi Jesus que criou o peixe, cada um dos peixes e cada uma da sua espécie e criou multidões de peixes? E que tem o poder sobre todas as coisas, irmãos? Será que Deus ele não é poderoso para em absolutamente tudo? Irmãos, ele nos dá ordem e nós nos submetermos. Será que nós deveríamos duvidar, irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala conosco e nos manda fazer, seja lá o que for que ele nos mandar fazer? É óbvio que não. E veja que ele não simplesmente pegou peixes, mas apanharam grande quantidade de peixes ao ponto que as redes estavam ali quase se rompendo. Estavam se rompendo as redes. E então, versículo 7 continua dizendo, fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Como eu disse, irmãos, eram embarcações maiores, não era aquelas embarcação pequena que foi encheu de peixe assim e estava ali balançando, não. Essas embarcações eram do tipo que provavelmente tinha até um convés, um espaço específico para você colocar todos os peixes ali dentro. A quantidade de peixe para poder fazer esse barco aqui quase que naufragar tem que ser absurdamente grande, irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles encheram 2 convés de 2 barcos e ainda assim não era espaço suficiente, era mais do que aqueles barcos estavam preparados para capturar. Irmãos, provavelmente aqui não foi as redes que encontraram os peixes, mas foram os peixes que encontraram as redes. Não foi que Jesus ele fez Pedro lançar a rede no local certinho onde ele iria conseguir peixes, mas é o mesmo Senhor que ordenou a Pedro que lançasse a rede, foi o mesmo Senhor que ordenou os peixes que entrassem na rede. E então, irmãos, qual é a reação de Pedro? Qual é a reação desses homens que estavam aqui com os seus barcos aqui quase naufragando? Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, essa resposta de Pedro é muito significativa. A gente poderia passar muito tempo aqui refletindo sobre essa resposta de Pedro, porque, pare para pensar, compara isso com aquilo que a forma que nós agimos hoje diante das bênçãos de Deus. Hoje em dia, quando a gente é abençoado por Deus, irmãos, a nossa sensação, a nossa reação natural é de querermos dizer, tá vendo, olha aí, Deus finalmente ele fez aquilo que eu estava esperando a vida toda ele fazer.
Finalmente Deus ele me honrou. Deus ele me abençoou com essa bênção que eu estava esperando. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus, porque ele me abençoou, né, com aquilo que eu estava tanto aguardando. Mas não é essa a reação de Pedro, irmãos. Pedro ele reconhece o pecado dele. Veja que Lucas ele está nos ensinando aqui através da história de Pedro qual é a reação adequada que nós devemos ter diante da majestade do nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus ele faz algo que faz com que nós nos maravilhemos, irmãos, a nossa reação, veja, a primeira coisa que Pedro fez foi mudar a forma que ele olhava para Cristo. Porque antes disso, Simão já tinha algum relacionamento com Jesus, ele chama até Jesus de mestre. Mas veja de que ele chama o Senhor Jesus. Depois que ele vê aquele milagre acontecendo, ele diz Senhor. Ou seja, ele quer dizer que Jesus não é apenas alguém que nós devemos tratar com algum nível, algum grau de respeito, mas ele é o nosso Senhor, irmãos. É o Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo e de todos. De fato, essa palavra Senhor, irmãos, pode ser usada para você se referir a alguém, um ser humano apenas, não a Deus. Mas também essa palavra é a palavra que era usada no Antigo Testamento para se referir a Deus, e no Novo Testamento também, né? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é Senhor, é esse termo aqui que é usado. Então, irmãos, o que Pedro está falando aqui, na verdade, é Jesus, ele é o Senhor da minha vida. Ele está querendo dizer, Jesus não é alguém, eu tinha um relacionamento com ele, eu já o respeitava, já tinha passado por algumas coisas com ele, mas agora eu entendo que Jesus ele é Senhor. Porque veja, ele está chamando aqui Jesus de Deus, ele está reconhecendo a majestade do Senhor. A gente consegue perceber isso pelo que ele vai falar depois. Porque ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Veja, isso não é uma forma de você falar com um homem apenas, não é uma forma respeitosa de você falar com uma pessoa, mas ele está reconhecendo que diante do Senhor Jesus, ele é completamente pecador. Veja, ele não está dizendo, irmãos, olha, Deus foi bom comigo porque ele me deu uma bênção, ele está dizendo, eu não mereço de forma nenhuma, pelo contrário, não merecia nem que ele estivesse aqui diante de mim, como é que pode? Provavelmente aqui, irmão Simão está se referindo, inclusive, à dúvida que ele teve, quando ele disse para Jesus, Senhor, passei a noite toda pescando, mas eu vou lançar. A dúvida que ele teve, irmãos, que não era uma incredulidade completa, porque se fosse incredulidade completa, ele não teria nem lançado as redes. Mas a dúvida que ele teve é suficiente, irmãos, para fazer com que ele sinta o quanto que ele é miserável. Como que eu pude desconfiar do Senhor Jesus? Como que pôde passar pela minha cabeça que talvez Jesus não fosse capaz de fazer aquilo que ele estava me prometendo? Como foi que passou pela minha cabeça eu não ter confiado completamente em Jesus, seja lá o que ele está me dizendo? Será que eu não já vi o suficiente para poder saber que eu posso confiar nele completamente? E qualquer pessoa, irmãos, poderia dizer as mesmas palavras que Pedro fala aqui agora. Veja, eu e você, a gente não precisaria que Jesus enchesse a nossa despensa de comida, de alimento, para que eu e você a gente possa reconhecer que ele é maravilhoso. A gente não precisa ver um milagre, irmãos, de uma hora para outra acontecendo em nossas vidas, para que eu e você a gente possa ter essa mesma noção. Não, irmãos. Tudo que Jesus Cristo já fez na minha vida e na sua, tudo que ele já fez diante de nós e diante de qualquer ser humano. Deus ele fazer o sol nascer, irmãos, sobre esse mundo de pecado, esse mundo cheio de pessoas perversas, inclusive a nós mesmos. O Senhor ele continuar fazendo a chuva vindo a esse mundo e não destruir o mundo com chuva. E todas as bênçãos, irmãos, que diariamente o Senhor derrama sobre nossas vidas, é motivo suficiente para que eu e você a gente se prostre diante do Senhor. Mas sem sombra de dúvidas, quando o Evangelho alcança os nossos corações, aí nós não temos como dar uma resposta qualquer, diferente dessa que Pedro está dando, de se prostrar diante do Senhor e reconhecer a sua indignidade por sermos pecadores. Veja que a reação de Pedro é muito parecida com a reação que nós vemos ao longo das Escrituras, quando alguém se encontra com Deus. Mas especificamente é muito parecida aqui a forma que Pedro reage do que a forma que Isaías, o profeta Isaías, ele responde a Deus quando ele contempla a majestade do Senhor Jesus lá no alto e sublime trono. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido porque sou homem de lábios impuros e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vejam, irmãos, Pedro, ele diz, eu sou pecador. Se a gente for parar para pensar, é mais profundo ainda do que Isaías falou, porque Isaías ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui o que Pedro está querendo ver, irmãos, veja, Pedro ele não diz, Senhor, sai daqui, porque ninguém aqui é digno
do Senhor. Ele não consegue enxergar nem ver as outras pessoas. O fato de que todos são pecadores, geralmente nós dizemos isso, né? Quando a gente vai reconhecer o nosso pecado, geralmente vem uma vírgula e a gente vai falar do pecado de outras pessoas também. É assim que os homens dizem, né? Sou sim, sou pecador, todo mundo não é? Não, irmãos, Pedro, ele olha apenas para ele. É como também o apóstolo Paulo vai fazer mais na frente, no Novo Testamento, falando para Timóteo. Ele diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. O foco de alguém que realmente se arrependeu, irmãos, não é olhar para o lado e dizer, mas está tudo bem, porque não tem ninguém aqui desesperado. Por que eu vou entrar em desespero por conta do meu pecado? Se não está ninguém aqui desesperado. Não, irmãos, a gente deve olhar para Cristo e saber que diante dele, irmãos, nós devemos reconhecer o nosso pecado. Então, ele fala, né, ele explica, o texto vai dizer, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Não apenas Pedro, irmãos, mas também os outros discípulos, os outros pescadores ali, eles reconhecem também. O temor toma conta do coração deles, quando eles veem quem Jesus é. E veja que as multidões, irmãos, que estavam demonstrando uma reação correta diante do Senhor, de querer ouvir a palavra do Senhor, em comparação com os discípulos que estavam ali fora, preocupados com as suas necessidades, agora muda de figura, porque a reação de Pedro faz com que a gente coloque em xeque até mesmo a reação da multidão. Será que simplesmente eu e você, a gente deve querer ficar admirado como as multidões estão ouvindo a palavra do Senhor Jesus? Será que eu e você é suficiente que eu e você a gente se contente em dizermos nós amamos ouvir a palavra de Deus? Certamente não. É necessário que eu e vocês, assim como Pedro, a gente não apenas fique maravilhado com a palavra de Deus, mas a gente reconheça o nosso pecado, e a gente se prostre diante do Senhor, e a gente reconheça o quanto somos indignos de estarmos na presença de Deus. Mas, irmãos, o texto não termina assim. Vai dizer que as pessoas, não só os companheiros do barco de Pedro, mas também Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que eram sócios dele, também ficaram atemorizados. E Jesus então diz a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Veja, irmãos, é maravilhoso a reação de Pedro aqui e o que Jesus fala para ele. As multidões, irmãos, por mais que eles estivessem demonstrando uma reação não negativa com relação ao Senhor Jesus, vocês lembram o que as multidões disseram no final do capítulo passado? As multidões diziam, não saia da nossa presença, não nos abandona, não nos deixa. Eles dizem, né, irmãos, se nós pudéssemos voltar um pouco aqui no capítulo 4, é o que a gente vai ver no versículo 42, a multidão dizendo, né, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não o deixasse. Mas Pedro disse, me deixa, Senhor, me deixa. Eu sou pecador de tal forma que não tem solução para o meu problema. Não tem como eu resolver o meu problema de pecado. Mesmo se o Senhor ficar aqui comigo, não vai adiantar, eu não vou deixar de ser pecador, o Senhor aqui do meu lado. Mesmo se eu obedecer às ordens do Senhor, eu vez por outra vou querer obedecer igualzinho dessa forma que eu fiz aqui agora, com dúvida. Eu nunca vou ser digno de estar na tua presença. Mas Jesus diz a Pedro, irmãos, não temas. Doravante serás pescador de homens. Que é muito parecido com o que acontece também com Isaías, lá no capítulo 6. Isaías diz que é um homem de lábios impuros, habita no meio do povo de impuros lábios, e os olhos dele viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas o que é que acontece? Um anjo, um serafim, vai lá e pega uma brasa e toca os lábios de Isaías com aquela brasa, e depois a gente escuta uma voz do céu dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, que disse que tinha lábios impuros, agora ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se acha digno, não por causa de algo que ele fez, mas porque Deus o purificou do seu pecado, tirou a iniquidade dele.
Da mesma forma, irmãos, Jesus, quando ele diz não temas, ele não está dizendo para Pedro, não, Pedro, você não é pecador. Ele não está dizendo para Pedro, Pedro, fique tranquilo, você é pecador, mas está tudo bem. Não, irmãos, Jesus ele diz, não temas, porque Jesus ele vai pagar pelo pecado de Pedro. E agora Pedro não tem mais motivo nenhum para desconfiar disso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz não temas, Pedro agora pode acreditar de modo completo que ele realmente não precisa mais temer, porque o Senhor vai resolver o seu problema. E veja, Jesus faz isso, né? Isaías de indigno de falar, porque tem lábios impuros, agora ele é enviado por Deus. Deus ele faz a mesma coisa aqui com Pedro. Ele diz, você é pecador, mas você agora vai ser pessoas que eu vou usar para salvar outros pecadores. E o texto então termina, irmão, no versículo 11, dizendo, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Humanamente falando, irmãos, esse texto aqui, ele não é essas histórias que a gente gostaria de contar como testemunho. Não é a história não termina tão bem, humanamente falando, se a gente parar para pensar, porque veja, pela primeira vez na vida, Pedro, como um pescador daquela época, né, que vivia assando e comendo, né, ele pescava e quando ele pescava já estava tudo certinho, ele ia pegar ele ia vender aqueles peixes, ia separar um pouco para a sua família, ia vender outros peixes para poder pagar as suas dívidas e o que ele sobrasse ele ia poder pegar para poder talvez fazer uma outra embarcação, uma outra navegação, uma outra pescaria. Ele agora, irmãos, teve a oportunidade aqui, ó, foi a oportunidade da vida dele. Ele não ia mais precisar ter sócio. Ele ia vender agora esses peixes, ele ia conseguir comprar uma embarcação melhor, ele ia poder contratar mais funcionários. E ele agora ia prosperar completamente, ia ser uma virada de chave aqui na vida de Pedro. Ele agora ia poder, irmãos, não se preocupar mais com nada. Pedro ia poder dizer igual o homem que nós iremos ver lá na frente no Evangelho, um homem que construiu um grande celeiro, né, que diz, olha, alma, a colheita foi muito maior do que você imaginou. Regala-te, fica agora tranquilo, não se preocupa mais com nada. Constrói celeiros maiores para poder caber a grande colheita que você teve. Né? Pedro poderia querer comprar uma embarcação maior para nunca mais isso acontecer. Ele estava despreparado aqui para uma grande pescaria, mas ele poderia se preparar agora para da próxima vez ele ter espaço suficiente para não precisar chamar barco nenhum. Ele sozinho ia conseguir ficar com tudo. Mas o que é que acontece, irmãos? Como é que o texto termina? Ele abandona tudo isso. Ele agora perde a oportunidade da vida dele, irmãos, de se tornar uma pessoa bem-sucedida no ramo dele. Ele abandona tudo para seguir ao Senhor. Para seguir ao Senhor. Veja que todas as bênçãos, irmãos, que Deus nos dá, tudo que Deus faz por nós e para nós, é para que você se apegue àquela bênção e você diz, olha como Deus foi maravilhoso porque Ele me deu isso, e você está ali apegado por aquela bênção o resto da sua vida como um ídolo. Não. Tudo que o Senhor nos dá é para que a gente use de um modo que fica evidente que aquilo ali não é o nosso tesouro. Que a única coisa que é o nosso tesouro de verdade é o próprio Senhor Jesus. Pedro, ele largou aquilo que o Senhor Jesus deu a ele, ele se agarrou apenas a Cristo. Veja, é isso que Deus chama a gente para fazer desde o início, irmãos. Deus, ele deu o mundo para a gente, ele nos criou e colocou aqui no mundo e disse, dominai a terra. Toma, tudo isso aqui é teu, tudo que você consegue ver, vai. Deus, ele prometeu para Abraão a terra. Deus, ele prometeu para Abraão o descendente. O que é que Abraão faz com o descendente dele? Ele vai dizer, Deus me deu o descendente, então não vou sacrificar de jeito nenhum. Isso deve ser o Satanás me dizendo para eu abandonar uma coisa que foi Deus que me deu. Não. Abraão está disposto a abandonar até mesmo o filho dele para poder seguir ao Senhor. O homem, irmãos, nós, por mais que tenhamos herdado o mundo todo, a gente deve viver aqui nesse mundo, como quem diz, meu tesouro é Cristo. Eu estou aqui para segui-lo. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu e você, a gente encontrar um tesouro que pode fazer com que eu e você a gente consiga abandonar todos os tesouros desse mundo. A gente encontra Cristo, irmãos, e é como Mateus vai nos dizer, uma joia de grande valor, que você está disposto a vender tudo para poder adquirir. E, obviamente, irmãos, não é pelas obras, não é pelo que nós deixamos, que nós adquirimos a salvação, mas quando a gente ouve a voz do Senhor nos chamar, quando nós sabemos quem é Ele,
Quando eu e você, a gente não está mais agora só querendo que ele cure a nossa sogra, que ele simplesmente nos abençoe com peixes e mais peixes aqui nesse mundo. Quando eu e você, a gente entende que ele é o nosso tesouro, a gente vai fazer exatamente assim como Pedro fez. Esse não é um chamado apenas para Pedro, irmãos. A gente vai ver que no Evangelho de Lucas vai ser falado isso o tempo todo. Daqui a pouco Mateus vai ser chamado. Ele vai fazer a mesma coisa, vai abandonar a coletoria ali, o que dá riqueza para ele, o que faz com que ele prospere aqui nesse mundo, ele vai abandonar para seguir a Cristo. A gente vai ver que Jesus ele vai ressaltar a fé da viúva pobre, justamente porque ela abandonou tudo o que ela tinha. Ela pegou tudo o que ela tinha e ela colocou no altar do Senhor. Porque ela confiava que Deus era suficiente para a vida dela. Ela mostrou que o tesouro dela, na verdade, é Deus. E é assim também que Deus chama eu e você para vivermos. Viver de tal forma que fique claro para nós mesmos e para o mundo à nossa volta que o Senhor Jesus é o nosso tesouro. Ele nos salvou, irmãos. Nós podemos ter a alegria da salvação. Eu e você, a gente vai poder largar esse mundo não relutantes. A gente não vê dificuldade aqui para Pedro. Ele sabia diante de quem ele estava. Ele então largou tudo para poder seguir o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos também, irmãos, saber com quem nós estamos nos relacionando. E a gente não se contente, irmãos, em poder dizer, olha, eu conheço Jesus, ele já curou a minha sogra. Eu já vi o Senhor Jesus fazendo milagre. Eu já vi o Senhor Jesus expulsando demônios. Eu já vi o Senhor curando pessoas. Eu já vi o Senhor pregando, que coisa maravilhosa. Não, irmãos, que a gente possa dizer, estou seguindo ele diariamente. Eu sei quem é o Senhor Jesus porque ele está comigo nesse momento. E eu não vivo sem ele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.